Oi, acho que já tá ao vivo aqui. Já vi a Dani entrou ali. Já achei o pai aqui. Pai? Oi, Ah, essa foi ei, rápida, hein? oi, nós estamos aprendendo. É um craque. Tá ficando bom. E aí, meu? Não te vi o fim de semana inteiro. É, Saudade você já, tua. já tinha cumprimentado todo mundo? Boa noite. Ah, não sei se você já tinha Tem um monte de cumprimentado. gente entrando aqui, eu não consigo ver É, direito. Tô aprendendo a ver isso. tá bem. Eu vi que a Dani entrou, mas tá entrando um monte de gente aí. Tá. Então, Bom, hoje eu vou te entrevistar para usar essa tua sabedoria aí tá bem. secular, apesar de não Hum, ter 100 anos, mas ter os 50 anos de obstetrícia. Ainda não, se Deus quiser. Né? Que eu acho que é uma coisa que as pacientes sempre gostam de saber, né? Por que que as coisas são assim? Às vezes as pessoas não se dão conta de como era a obstetrícia antigamente, por que que a gente chegou onde a gente está agora, né? Que tipo das coisas mais variadas. Mas eu queria que tu fizesse mais um resumo assim de na tua opinião que a obstetrícia mudou basicamente de lá de do século passado para esse século. Século passado é bem recente, né? 1999 era século passado. Mas vamos colocar do tipo assim, ó. Em 1900, cesárea era uma exceção, porque 7 a 10% das pacientes poderiam morrer pela cesariana. Então, tinha que nascer via baixa, era via vaginal, tinha que nascer. Tá? Se não E nascesse, a mulher tinha boa chance de morrer. boa Seria mais chance, ou menos 10% de chance de 10%. morrer É absurdamente é alto. um Para absurdo. mim, um obstetra do século 2000, Isso não do existe. século de 2020 é Isso. muito Bom, alto. mas então, aí as coisas foram melhorando. Em 1940 teve o antibiótico, tá? Apareceu o antibiótico. Em 1951, quando eu nasci, os partos já eram hospitalares nas grandes capitais. Eu nasci no Hospital Moinhos de Vento em 51. Mas em cidades do interior, e eu vou dar o exemplo de Itaqui, que é a cidade dos meus pais, a maioria dos partos era com parteira em casa. E isso continua evoluindo. Eu me formei em 75 e 75, até um bom tempo, sei lá, 10, 15 anos, a gente ficava com vergonha de indicar uma cesariana, porque teoricamente era uma má conduta obstétrica. Se tinha que nascer via baixa ou então o obstetra não era bom. Tá? Bom, aos pouquinhos foi se vendo e os obstetras começaram a notar que tinha um percentual de pacientes que dava problema, e que a gente ficava com medo, mas, na verdade, operando, a gente dava melhores condições para a mãe e para o nenê. Então, isso em torno Em de situações de risco de parto. isso. Então, a grande maioria dos partos, e tu é um que costuma dizer isso, é feito para dar normal, é feito para dar certo, é feito para funcionar. Tá? Então, mesmo com alguma derrapadinha, ele funciona bem. Mas tem 20% deles que não funcionam bem. Que se nós não fizermos alguma coisa, e essa alguma coisa é o quebra-galho, que é a cesárea, nós vamos estar expondo ou a mãe ou o nenê. Não à morte, também à morte, mas a riscos maiores, como Esses teus, QI, coisas, problemas. Né? esses teus 15, Então, 20% vem do trabalho, vem daquele número da Organização Mundial da Saúde, isso, que que eles até têm a 15, ideia. 20% diminui É, mortalidade materna, pelo menos. isso, Então é exatamente pelo isso. menos 20% a gente está correndo risco. Exatamente isso. Né? Então, daí que vem essas mudanças, porque as mudanças que eu vou colocar, e eu tenho uma colinha aqui do lado, de repente eu vou olhar para o lado, porque são muitas as coisas que aconteceram, de 75 para cá, é, foram boas. Mas nós vamos ver, por exemplo. Mas então deixa eu dizer assim, então, Diga. basicamente de 1900 para cá a gente migrou dos partos domiciliares, que eram muito confortáveis, porque tu estava dentro Sim. da tua casa, para dentro Uhum. de um hospital, que não é nada confortável, digamos assim. Mas Isso, tudo atrás da segurança. atrás da segurança. Tu como Exatamente um isso. obstetra, tu se sente Hum. mais seguro fazendo um parto num hospital. Seguramente. Hoje eu não faria, mas de jeito nenhum parto As, domiciliar. A exceção da exceção, que todo mundo dizem que a Gisele Bündchen tinha uma UTI neonatal junto, uma UTI hospitalar junto à casa dela para poder ter um parto domiciliar. Tá sim, bom, daí são transformaram a diferentes. casa dela num hospital Um para ela ter hospital. segurança. Então não misturem as coisas. Né? Hoje em dia, segurança é dentro do hospital. Sim, só que daí
a mulher indo para dentro do hospital, ela sofreu algumas coisas, né? Isso. Então, aí sim, a queria que gente tu enumerasse essas daí. tem que dar o braço a torcer do tipo assim, a gente fazia bastante coisas que hoje nós sabemos desnecessárias. Mas e por que fazíamos? Base científica. A gente não usava porque queria. A gente usava, por exemplo, o acompanhamento do marido, do pai ou do acompanhante. Não era permitido. Qual é o problema principal dentro de um hospital? Infecção. Eu não quero infecção. Quanto mais gente dentro do hospital, mais chance de infecção. Então, era uma das coisas que se barrava, não deixava entrar acompanhante. Você tinha essa ideia, você acreditava, não era por maldade. Absolutamente não. Convicção de que... sabe... não, convicção. Tipo assim, é convicção. Não deixa entrar, vai aumentar a infecção. Não tem nenhuma dúvida. E o ponto seguinte é alimentação. Não deixa comer. Por que não deixa comer? E se ela tiver que fazer uma cesárea? Hoje em dia todo mundo vai dizer, sim, mas é peridural. Não é peridural, era anestesia geral. Não era peridural. Peridural é de 35, 40 anos para cá. Era anestesia. Então a paciente ficava, o que a gente chama de NPO, sem comida. Para, no caso de precisar fazer uma cesariana, estava com o estômago vazio e não ter os riscos. Riscos da complicação da anestesia. Isso. Né? Posição. Qual é a posição? Deitada. Vocês já viram alguém entrando no hospital para caminhar? Não. Então, é para ficar deitado. Os quartos são pequenininhos, as camas são pequenas, então, parto hospitalar, o paciente ficava deitado. Quanto mais levantava um pouquinho na beira do leito, mas não tinha essa condição. Mais coisas de infecção. Isso tudo como era, né? Como era. Isso tudo como era. Não, isso aqui eu estou falando do meu tempo de formado. Olha, não, mas peraí, eu estou falando do meu tempo de formado em 75, isso foi tranquilamente até 2000. Sim, 1995, por aí. Exatamente isso. Tricotomia, o corte dos pelos. De novo, quanto mais pelo, mais infecção. Aonde? Num corte lateral que se fazia, que era a episiotomia. Então, dá um parênteses da episiotomia. Né? Um corte lateral para facilitar a saída do nenê e não deixar a bexiga cair. Era o que se acreditava. E que não é verdade. Hoje em dia, comprovado cientificamente. Mas já que tinha um corte, eu não podia deixar pelos. Não podia deixar pelos, raspa os pelos. Outro item, parte de fezes. Né? Eventualmente, a paciente pode evacuar durante o parto. É eventual. Toda paciente acha que vai evacuar. Não, é eventual, porque o intestino para de funcionar. Mas, se eu limpasse o intestino com lavagem, que a gente chama de enema, diminui a chance de infecção. Então, lavagem em todas as pacientes. E não pense alguma que fez algum enema agora, era igual. Agora é um tubinho de, 10 ml que se coloca no reto e você tem vontade de evacuar. Não, se colocava 500 ml de água para dentro do intestino, muito desconfortável, mas em nome de quê? Não dá infecção. Toda paciente que estava dentro do hospital, teria algum risco. Então, se pegava uma veia, fazia uma punção venosa. Então, essas são basicamente todas as coisas que mudaram no dia de hoje. Tá? E infelizmente, a paciente sofria. A paciente sofria. Porque atualmente, o que mais atualmente a gente consegue tranquilamente dizer que, e eu vivenciei a entrada do marido para dentro da sala de parto, sim. É muito melhor o marido estar dentro da sala de parto, a paciente sente muito mais tranquilidade com alguém, com o familiar junto, e ele não atrapalha em absoluto, e não aumentou a infecção nenhuma. Então, por todos os pacientes... Não, tu colocou esse. Então, e o segundo, qual é? NPO, e aí? Comida. Pode comer, porque vai fazer peridural, e se vomitar, vai vomitar, não tem problema nenhum, não vai ficar inconsciente. Isso. Bom, comida. Peraí, caminhar, a gente já viu. Peraí, Gustavo, não larga, daqui a pouco eles vão querer sair comendo. Elas vão querer sair daqui. Não, elas vão querer sair comendo tudo. Não. Comida é líquidos leves, que a gente diz. Até o nome é líquidos claros, todos sem resíduos. Até porque a paciente não fica com grande fome no trabalho de parto. Mas é liberada a alimentação. E aí, tricotomia, enema... A caminhada. A gente viu que a paciente, às vezes, deitada, ela sente muito mais dor do que caminhando, tomando banho, mexendo. Então, ela pode caminhar desde que a gente tenha uma ambiência adequada. Tá?
Acesso venoso, que ela sempre reclama. A Nicole sempre foi uma que reclamou muito mais, que teve que fazer cesárea. Muito mais ela reclamou da punção na mão dela, e muitas pacientes reclamam muito mais do acesso venoso do que a peridural em si. Então, só as que vão fazer analgesia, né? E as que têm algum risco. Senão, não precisa fazer. Né? Certamente, essas mudanças melhoraram muito o nascimento hoje em dia. Mas nós não fazíamos uma violência obstétrica. Nós fazíamos um atendimento adequado para a época. Para o conhecimento da época. Isso, exatamente isso. Né? E do bebê, como é que era o bebê? Bom, aí o bebê realmente era uma história bem interessante. Né? Quando eu me formei, então, em 75, eu atendia, na sala de parto tinha eu, se tivesse o anestesista, né? Se pudesse ter alguma peridural, alguma coisa, bom, ou só eu e a enfermeira, ou técnica de enfermagem. Eu recebia o nenê no colo, imediatamente cortava o cordão, esperava um minutinho para ver se ele estava bem, é o momento de dar o índice de Apgar, saía da sala onde eu estava atendendo a gestante, ia para uma salinha do lado contígua e botava o nenê num bercinho aquecido. Aí eu entregava para a enfermeira ou para a técnica e voltava para fazer o atendimento da paciente. Lembrem que eu disse que 100% fazia episiotomia. Todas faziam, porque a gente achava que era importante. A paciente ficava sangrando um pouco mais e eu tinha que atender o nenê. Logo, logo isso se ajeitou. Não deu 5 anos, já tinha pediatra na sala de parto, que foi um ganho fantástico. Mas mesmo assim, como é que era? O pediatra ficava do lado esperando que eu cortasse o cordão imediatamente e que entregasse para ele. E ele media o Apgar em 1 minuto. E ele não levava o nenê para a mãe. Ele levava para o bercinho aquecido, enrolava esse nenezinho feito múmia, mumificava o nenê, porque se pensava que ele podia com a cabeça ficar muito mole, passava pela mãe e dizia, dá um beijinho. E a criança ia para o berçário. E aspirava também, né? Aspirava, não botava uma sonda no nariz para tirar a sonda. Esqueci, aspirava com, a gente chama pera, um sugadorzinho na orofaringe no nariz do nenê, incomodando o nenê. Né? E o nenê ia para o berçário e ficava de 12 a 24 horas. Nós temos na tela de cima aí que nasceu há 41 anos atrás e que a mãe dele só foi vê-lo, o doutor Gustavo, 12 horas depois do nascimento dele. Ele nasceu às 8 horas da noite, com uma cesárea de anestesia geral, e a mãe dele só foi vê-lo às 8 horas do dia seguinte. Era normal, não teve nenhum escândalo, não teve ninguém chorando. Tá bem, era assim que funcionava. Mas graças a Deus que a gente melhorou, né? E aí, como é que agora a gente olhando é muito melhor. Pai na sala, mamãe com um bebê no colo. Então vamos à sequência de novo. Como é que nasce? Nasce e a gente imediatamente coloca o neném em cima do corpo da mãe, né? Para ele fazer o pele a pele. Parto normal, sim. Para ele se aquecer, né? No parto normal. E mesmo na cesárea, em seguida que é possível, 1 minuto depois que tu clampeia o cordão, tu leva para a mãe. Entre 1 e 3 minutos. Mas então, na sequência, liga o cordão, espera 1 minutinho e entrega para o pediatra, né? Que deixa no colo da mãe se for cesárea. Ou o nenê já está no colo da mãe. E não se separa mais. Ele fica então então a gente viu que a gente saiu de casa, foi para dentro do hospital, mas os primeiros anos de hospital foram meio, digamos assim, meio insensíveis com a mãe. E à medida que a gente tinha um grau de segurança muito importante, a gente começou a afrouxar as regras e agora a gente viu que não tem mais problema, pode entrar o pai. E nós estamos nesse caminho, né? Nós temos bastante coisa ainda para fazer, né? 80% desses partos são normais e não precisa de nada de atucanação. Mas eu acho que é importante a gente falar uma coisa para quem é antigo. O termo violência obstétrica me deixa muito chateado, porque fazendo coisas que a gente queria fazer, científica, e dentro de uma universidade, se fez o melhor possível. E o Gustavo mesmo disse, mas eram coisinhas complicadas. Né? Dentro da ciência. Mas o termo violência obstétrica eu não aceito. Ela realmente mudou muito para melhor. Mas temos que continuar melhorando. Temos que continuar melhorando. Principalmente a ambientação dos hospitais, né? Isso falta bastante a gente melhorar. Exatamente isso.
A deambulação já está bem melhor, já se tem espaço para isso. O resto já se está desfazendo. Eu estou falando em hospitais que seguem as últimas normas de funcionamento. Tá? Mas realmente está bem mais tranquilo ter nenê hoje em dia. Tá? E a ecografia? Bom, isso foi as condutas, É. o manejo do parto. Agora, o que é ecografia lá em 1900? Tem duas coisas que obstetrícia é antes e depois. Da ecografia e da anestesia peridural. Tá? A ecografia, ela veio para mudar 100% a obstetrícia, porque eu peguei realmente aqui o início, a gente quase não enxergava. O Gustavo, quando nasceu, então tem 41 anos, eu não tinha certeza se ele era guri ou guria. Tá? Eu achava que era... Agora tu tem certeza, né? Agora tem. Mas realmente nós não sabíamos. Né? Tanto que a gente brincava, eu tinha um outro apelido de menina, caso desse, não fosse Pronto. menina. Pai, nós estamos ao vivo ali, agora vão me chamar meu apelido de menina. Eu não disse, eu não vou dizer. Nem eu sabia disso. Não, então, a ecografia foi evoluindo de um jeito que hoje em dia o nenê parece que está do lado de fora quando a gente atende a paciente. Tá? O nenê participa, ela vê o rostinho, ela vê movimentos, ela vê coração. E nós, obstetras, vemos o nenê com uma melhor avaliação. En passant, só para terem ideia, a gente sempre escutou só o coração do nenê para saber se ele está bem ou não está bem. E isso é muito pouco. A gente sabe bastante sobre o coração do nenê, mas é muito pouco. Agora, nós podemos ver o movimento, nós podemos ver a placenta, nós podemos ver o líquido, e isso nos dá muito mais segurança. Então, realmente, a obstetrícia, depois da ecografia, é outra coisa. E aí, recado, nós estamos falando para gestantes em geral, mas para quem está fazendo medicina e quer fazer obstetrícia, seja ecografista. Senão, não vai fazer mais obstetrícia. Isso é sem dúvida. Sabe que os europeus nos criticam, né, nesse uso abusivo de ecografia, né? E eles criticam no sentido que a ecografia é um exame. E daqui a pouco a gente toma medidas inadequadas em cima de uma ecografia. Então, sempre, quando tu vai fazer uma ecografia, tem que ter muito cuidado onde tu vai fazer. Não é assim, só vou ver o rostinho com alguém que tu nem sabe direito quem é e daqui a pouco vai sair com um diagnóstico de um líquido diminuído que nem é diminuído. Então, lembrar que sempre a ecografia, por mais que ela aproxima muito a família do bebê, porque a avó vê, a tia vê, o pai vê, porque antes ele dentro da barriga a gente só imagina. Agora, depois que a gente vê essas fotos 3D, é como se ele estivesse do lado de fora. Ele é muito bom para envolver a família junto, mas lembrar sempre que é um exame médico que deve ser feito com cuidado, né? E a anestesia, o que mudou? Eu não imagino fazer um parto assim. Imagino assim, algumas pacientes de anestesia que não dá tempo. Na minha estatística, eu tenho ideia assim, aqui. 95% das pacientes dizem que o parto dói muito. 3% delas dizem que dói, mas é suportável. E só 2% eu escutei, não dói. Pode ser até 1%, é raro, não. Então, a analgesia obstétrica veio para fazer a paciente sentir uma dor suportável e não ficar desesperada de dor e poder aceitar o nascimento do seu filho, que leva 8, 10, 12, 14 horas. Então, 8, 10, 14 horas com dor, realmente eu brinco. Agora, com peridural, até o homem poderia ter parto, porque o homem é vil para dor. Tá? Mas, nessas circunstâncias, realmente mudou. É 100%. Às vezes tem pacientes que não querem fazer, né? Mas no meio normalmente as pacientes que não querem fazer, quando começa o trabalho de parto, elas querem fazer, normalmente. Mas eu ia falar uma coisa da anestesia. Que elas ficam preocupadas, que às vezes a anestesia vai fazer ela não sentir nada. E que não, a anestesia é para sentir. Inclusive, algumas que dizem, então não vou sentir dor, não. Dor, vai sentir dor. Mas é uma dor tolerável, suportável, exatamente. O termo melhor é o teu, Gustavo. Tolerável, não é suportável. Tolerável. Não tem que suportar, tem que tolerar bem. E eu não sei se tu concorda comigo, mas a analgesia de parto, para mim, ela é muito mais humana do que um parto quando a paciente tem muita dor. Toda vida. Claro que se a paciente é aqueles 2%, não tem porque a gente ser intervencionista e fazer a analgesia, mas a analgesia ela só ajuda, na verdade. Em geral, Gustavo, essas 2% é aquelas que chegam nascendo. Tá? E, de repente, ela até diz que doeu, mas não deu tempo para registrar essa dor, porque logo em seguida ela está com o neném no colo.
Agora você falou registrou, essa é uma outra coisa, né? A memória da dor, ela é diferente. É diferente. Eu sempre falo também para minhas pacientes quando elas estão no segundo parto, o parto foi ótimo, vamos supor, aquele parto lindo, maravilhoso, que foi feita analgesia, e ela disse, essa segunda vez a gente podia tentar sem analgesia, né? Normalmente o marido do lado olha assim, tu tá maluca? Eu te lembro que tu quase cravou as unhas em mim. Assim, a memória da dor das pacientes ela não é tão clara com quem está de fora vendo ela sentindo dor. E eu acho que isso aqui é uma proteção, porque a dor é tão grande, se ela se lembrasse, talvez ela não ia querer. Dizem que é uma dor sem vergonha, é o nome que dão, né? Dor sem vergonha, porque aí quando vê a carinha do nenê e chama pelo nome, esquece. Tá? Mas realmente a peridural é muito boa e veio para ficar. E nem todo mundo precisa usar, é só querer. Tá? O médico não indica em todo mundo. Tá? A diferença da peridural para cesariana é que a cesariana tira um pouco mais a sensibilidade. Tá? A peridural, não tira a sensibilidade. A gente sabe, você sabe exatamente aonde se está tocando, só não vão sentir dor. E o fórceps? O fórceps, realmente, o fórceps é um instrumento que eu usei muito. Tá? Um terço dos partos, ou um pouco mais, eram por fórceps. 30%? Tudo aquilo que 30%, 35%, porque se fazia fórceps para não fazer cesariana. E hoje em dia não justifica mais isso. Né? Justifica aí no fórceps. Não, justifica aí no fórceps. Os fórceps que se faziam. Isso, que a gente chama de alívio, em que, brincando também, não poderia ser comigo, mas para não pegar o nenê pelos cabelos, porque ele já está quase nascendo, e ele está precisando que eu acelere um pouquinho a saída, ou ele ou a mãe, eu coloco 2 passes de fórceps e puxo. E hoje em dia, por incrível que pareça, o fórceps, se usado, ele é um amigo do nenê. Ele pode não ser tão amigo da mãe. Por isso a gente faz uma revisão e, de preferência, se tenta não usar. Mas se é usado, ele é bom para o nenê e é bom também para a mãe. Bem indicado, o fórceps hoje é menos de 5%. E eu acho que toda paciente que vai para um parto, ela tem que saber que é possível fazer um fórceps, não que a gente deseje fazer. Mas não são 35% de chance. A chance é 3%, 5%. E que se o médico optar pelo fórceps, ele não... É que a palavra fórceps remete a muita coisa. Os fórceps de antigamente eram fórceps, para os leigos falando, é um fórceps que tu vem arrastando o nenê desde lá de cima da bacia. Esses fórceps não se faz mais. Os fórceps de hoje são de estreito inferior, que a gente chama, é só de alívio, para realmente o nenê terminar de nascer. A brincadeira quase não tem condição mais de nascer de cesárea por ali. É a brincadeira aquela, puxa pelos cabelos. Não, vai puxar pelos cabelos. Bota a mão é muito grossa. Então, tu bota uma lâmina fininha do lado da cabeça para ajudar a saída do nenê. Mas te lembro. Pipe, lembrar só para lembrar o pessoal quando bip, para mim, é significado de olímpico para mim. A turma nova sabe aquela bip? É uma coisa que faz bip, bip, bip. Aí tu olhava no aparelhinho e tinha um número ali. Tá? Tu ligava para aquele número e perguntava: quem é que está acionando o meu bip? Normalmente seria o hospital. Aí tu ligava para o hospital e perguntava o que é que está acontecendo. É óbvio que era orelhão, não tinha celular, não tinha coisa nenhuma, e o celular foi uma tranquilidade para nós e para as pacientes. Não, o celular, ele é... Eu acho que não é nem só por avisar a hora de ir para o parto, porque a paciente tendo o telefone do médico, o médico fica muito tranquilo. Eu digo para as pacientes, quem tem meu celular é para usar, não é para não usar. Por quê? Porque a paciente tu consegue muito cedo antecipar alguma coisa que talvez poderia dar problema. Então, o WhatsApp atualmente, claro que lembrar assim, o WhatsApp o médico tem que estar vendo seguida a paciente. Não pode uma paciente, 1, 2 anos, não estar vendo a paciente e perguntar uma coisa. Mas a vantagem da obstetrícia, por tu ver a paciente todo mês, aquela paciente que faz a pergunta para ti no WhatsApp, faz 1 ou 2 semanas que tu viu ela e tu sabe quem ela é. Diferente daqui a pouco de um pediatra que pode ter 3.000, 2.000 pacientes, o nenê foi lá faz 6 meses atrás, e a pergunta, às vezes o pediatra não tem tanto essa familiaridade de saber como é que estava o bebê, né? Mas no nosso caso, o WhatsApp ele nos ajuda muito. Total. Facilita a nossa vida, né? E hoje, com os prontuários clínicos, tu tem o prontuário da paciente. É só tu querer, tu acessa o prontuário do paciente. Então fica bem mais fácil. Hoje em dia, realmente, está muito, muito mais tranquilo isso. Só outra coisinha que eu lembrei, parto pélvico, né?
que é parto pélvico, o neném nascer de bundinha, tá? Ou de pés. Não tem mais motivo hoje em dia para não fazer uma cesárea, porque o nenê está sentado e o risco um pouquinho maior de trancar a cabeça quando sai o nenê. Não tem explicação isso. Tá? Eu vivenciei. Existe uma possibilidade, gente. Existe. A paciente que já teve parto pélvico, só que ela tem que assinar um termo de consentimento sabendo que é um parto um pouquinho mais arriscado, né? Isso te digo, não é nossa prática aqui no Brasil, mas fora daqui tem essas condições. Então vamos pegar um gancho também que é da responsabilidade da paciente. Até quando vai uma gravidez? Até 42 semanas? Tá? Então, gestação é de 37 a 42. Hoje em dia, quando chegar a 41, nós vamos propor para vocês, olha, eu acho que está na hora de nascer. Por quê? Porque começa a aumentar o risco. Aumentar o risco de quê? Eventualmente, o nenê não ficar bem lá dentro do útero, a gente não conseguir ver, e isso prejudicar o nenê. A gente tira isso. Trabalhos científicos. De novo, usando o exemplo da tela aqui, o doutor Gustavo nasceu com 42 semanas e 3 dias. Assim, mas e o quê? O médico, que era o melhor médico da época, o doutor Nilo Luz, acreditava que o nenê tinha que dar sinais. 5 anos depois, mudou. Ele era o chefe de serviço, nós já trabalhávamos com ele lá, ficou 42. E a questão de uns 15 anos, me ajuda aí, Gustavo, mais? 41, né? Não sei quanto tempo teria isso. 41 quando eu saí da residência, 2002 já, quando eu saí da residência, então, eu já estava puxando para 41. Quase 20 anos, 18 para 20 anos e 41. E isto vem de estudos, de chances de que o nenê não fique bem. Então a gente faz testes, faz avaliação, mas de qualquer jeito, com 41, a gente vai interromper. Tá? O motivo que eu estava falando isso. Bom, tem pacientes que querem correr o risco e querem ficar até 42. Aí, normalmente, o que nós fizemos? Tá, eu estou te expondo, estou te dizendo qual é a chance. 1 em 2 mil de dar problema. Tá? 1 em 2 mil, é pequeno. Tá bom, tu quer assumir? Vamos lá. Mas eu estou devolvendo para ti essa responsabilidade. Assim como, meus filhos, eu não deixaria. Tá? Como nascer em casa, né? Na maioria das vezes, quando nascer em casa, vai dar tudo certo. Boa lembrança. Será que vale a pena ganhar esse risco a mais? Boa lembrança. Exatamente isso. Acho que nós temos que tornar nosso hospital tão bom quanto a nossa casa, já que não dá para tornar a nossa casa a segurança do hospital. Isso é definitivo. Isso, para nós, é definitivo. Tem gente que não concorda e está bem, eu aceito. E tem gente muito boa que não concorda. Gente formada por nós que não concorda. Está bem, eu aceito. Uma boa. Sem problema. E a definição, então? Estamos chegando no fim já. São quase 8 horas ali. 30 minutos. Passou ligeirinho, né? Passou. Me diz qual é a definição de parto normal. Isso que eu quero saber. Definição de parto normal para ti 2020. Parto normal hoje, então, quando no final da história de nascer o nenê, eu tenho uma mãe e um nenê bem. Esse é parto normal. Independente se ele nasceu via vaginal ou se nasceu via abdominal. Ou se foi parto via baixa ou foi cesariano. E o conceito de anormalidade é quando ou a mãe ou o nenê, depois de nascer o nenê, não estão bem. Independente, de novo, de nascer via baixa, vaginal, ou nascer via alta, abdominal. Sim, eu acho importante, porque às vezes... Complementação. Né? E a gente sempre estimula o parto normal, porque se a gente pega... Eu tô falando, não sei. Mas sempre a gente estimula o parto normal por ele ser menos invasivo. Trancou. Mas sempre lembrar que 20%... Eu tô falando... Tá, pode deixar que eu falo. Acho que eu não tranquei. Os partos normais, a gente sempre estimula por ele ser menos invasivo. Menos invasivo. Mas sempre lembrar que 20% vai... No mínimo 20% vai acabar em cesárea. Então, uma mulher que está gestando, ela tem que estar preparada tanto para o parto normal quanto o parto cesárea. E se ela ficar bem e o nenê estiver bem no final, e nós tivemos um parto normal. Então, tem que ter muito cuidado quando as pacientes querem muito o parto normal e daqui a pouco forçam o parto normal e se colocam em risco. Ou o contrário, quando a paciente tem fixo o que ela quer, porque quer uma cesárea, porque quer naquele dia, e daqui a pouco ela é aquela sortuda que é os 2% que chega ganhando o nenê. Então, uma dica
Já que tu tá meio fora de ar, tu tá me escutando? Tu tá fora. Uma dica de nós dois, que a mulher grávida ela tem que estar preparada para as duas coisas. E vamos torcer para um parto normal, porque o parto normal, quando ele acontece fisiologicamente, sem invasão, ele realmente ele é muito bom. E se não der, fique feliz da vida com uma cesárea, porque a cesárea ela só diminui risco. Agora, quando é que nós vamos saber isso? Só lá com 39, 40 semanas, não tem com 14 semanas a gente definir vai ser um parto normal ou vai ser uma cesárea. Tem que estar preparada para as duas, até o final. E no final, tanto o obstetra quanto a paciente vão saber qual é a melhor via. Porque às vezes a paciente também, ela pode mudar durante o trabalho de parto. Isso não é uma questão de opção. Ela está escolhendo uma coisa que ela nem sabe o que vai acontecer. Mensagem, eu gostaria de dizer que as atitudes hospitalares mudaram muito, como o pai falou ali. A gente era muito mais invasivo, claro, sempre querendo ajudar a paciente. Agora a gente é muito mais humano. E não, eu não gosto de dizer essa palavra porque parece que os que nos antecederam eles eram desumano, e como o pai bem falou ali, ele não queria ser desumano, ele estava tentando fazer atitudes para diminuir o risco da paciente. Mas eu acho que as atitudes hospitalares já melhorou muito esse atendimento, esse acolhimento para as mulheres, e nós temos mais coisas para melhorar. Mas o que mais a gente tem que agora melhorar são as maternidades, porque infelizmente as estruturas físicas, elas estão diretamente relacionadas à nossa satisfação no parto. Certo, turma? Meu pai me abandonou. Beijão pra vocês. Eu agradeço todo mundo que entrou aqui. Meu Deus do céu, um monte de gente. Ó, acho que o pai tá querendo entrar de novo aqui, só pra dar... Eu não sei se o pai vai entrar aqui só pra dar um beijo pra todo mundo. Tá, pai, tu tá me escutando? Só para dar tchau. Tá. Deu zebra aqui. Né? Tá bom? Já concluiu. Então tá, meu velho. Tô com saudade tua. Valeu, tá bem. Nos vemos depois. Tá, Abraço beijão. a todos. Tchau.